qual é o período da vida mais importante, que você dá mais importância para trabalhar. Todos são importantes, eu fiz um esqueminha aqui que eu vou explicar passo a passo o que é. Mas tem um território super importante, na minha concepção, na minha visão, que eu coloquei aqui, que é o território pré e perinatal. Ok? Por quê? Porque aqui, uma célula, 2, 4, até 70 trilhões que existem em você, que compõem o seu ser. Cada experiência que a gente passa dentro do útero, e assim, isso a gente estuda na psicologia pré e perinatal, a gente sabe que o nosso temperamento, o nosso caráter, o aprendizado emocional já começa ali. As partes primitivas do cérebro, sistema límbico, sistema emocional, vão se desenvolvendo. As experiências ficam em muitas memórias de maneiras diferentes dentro de nós. É um período crítico e super importante. Quem não sabe, perinatal são os dias após o nascimento. Uma fase super crítica também, tá? Tudo que acontece ali tem um impacto enorme sobre nós, tá? Então, é um período muito importante. Principalmente por quê? Porque o cérebro reptiliano, a parte instintiva de sobrevivência, ela está formada. A parte emocional, ela está praticamente formada quando você nasce. O neocórtex, que é a parte mais evoluída do cérebro, quando você nasce, ela só está 35% formada. O neocórtex é o que te diferencia de um primata. Um macaco, um chimpanzé, nasce já com o neocórtex formado 65%. A gente é 35%. Então, de 0 a 6 anos é um período de muitas conexões sinápticas e um período crítico para a formação do neocórtex, que é a parte do cérebro que vai se comunicar com o sistema límbico e com o sistema reptiliano, com as outras estruturas do cérebro. Falando de uma forma um pouco mais global, claro que existem muitos pormenores aqui, mas de uma forma que você consiga entender. Então imagina só, quando eu nasci, 35% apenas do meu neocórtex, a parte mais envolvida do meu cérebro, está formada. No período de 0 a 6 anos, é o período crítico de desenvolvimento dessa parte, de sinapses neuronais. Vai depender do ambiente que eu estou inserido e das experiências que vão definir como essa parte vai se formar. Se formar, ela vai se formar, mas como ela vai se conectar. Para que boas conexões aconteçam, é necessário algumas coisas acontecerem. Um ambiente calmo, um ambiente afetuoso, um ambiente pacífico, um ambiente amoroso, vai gerar muita conexão positiva. Mas se algo diferente disso acontecer, vai gerar outros tipos de conexão, né? E isso você leva para o resto da sua vida, dependendo das experiências que você passa na infância, o seu cérebro se circuita de maneiras completamente disfuncionais. Até pouco tempo atrás, achava-se que era irreversível o que acontecia. Hoje a gente entende que por neuroplasticidade, alguns caminhos, é possível sim reconectar o cérebro de formas funcionais, né? Uma dessas coisas eu estou falando, a gente vai aprender muito a se relacionar com essas emoções e esses problemas. Porque senão eu reforço ainda mais aquelas sinapses disfuncionais, tá? Então é um período super importante aqui, porque a parte emocional, o sistema de sobrevivência no cérebro já está formado quando eu nasci. Esse período aqui da infância, todas as experiências que eu passo, elas vão constatar, reafirmar, dar significado. Porque muitas coisas que eu passei aqui não tem nome ainda, tem só sensação, tem só emoção. O que vem depois pode amenizar o que aconteceu aqui ou reforçar completamente. Esse aqui, para mim, eu uso como o início. Mas tem outras coisas que influenciam a gente também. Por exemplo, aqui eu coloquei o aspecto transgeracional. Tudo que os seus antepassados passaram, seus pais, seus avós, bisavós, conte 7 gerações para trás, que é até onde a ciência aí, conseguiu comprovar que tem influência, essas informações vão sendo passadas de geração em geração.
As experiências que os seus antepassados passaram influenciam você muito, né? Então a ciência comprova isso hoje. Então traumas que eles passaram, recursos também você carrega. Mas muitas situações, embora não sejam faladas, não sejam sabidas aqui, existe uma memória que vai se passando. Através de genes, através de um campo energético, né? Então isso tem uma influência aqui. Inclusive, dentro do período intrauterino, tem fases específicas que nós nos abrimos à consciência transgeracional dos nossos antepassados. Então imagina, de repente, o meu sistema carrega uma dor aqui. Ele carrega uma certa dor aqui. Vamos dar um exemplo. Minha bisavó, minha avó, minha mãe foram abandonadas. Tem questões de abandono, de traição, por exemplo, tá? Vamos supor que aqui dentro do período intrauterino, eu passei uma rejeição. Minha mãe descobriu que estava grávida e ela pensou na primeira semana em me abortar. Isso tem um impacto absurdamente enorme. Isso a gente consegue constatar naquelas regressões com as pessoas. Então, o que aconteceu aqui já é reforçado pelo que está aqui. Não é amenizado, é reforçado. Aí vamos supor que eu nasci num ambiente disfuncional, porque minha mãe ela já carrega isso lá, o meu pai já me abandonou. E aqui na primeira infância, minha mãe, eu acabei de nascer, tem uma depressão pós-parto, ou acontece uma doença, eu tenho que ficar internado, X acontece, e eu de novo reforço que eu fui abandonado. Aqui eu começo a dar o significado. O que é um relacionamento? O nome para o sentimento, para a emoção. Por isso que é um período de reafirmação. Estou reafirmando coisas que o meu DNA, que as minhas células, que a minha memória, que memórias existem muitos tipos de memória, já carregam. Então eu constato. Quando você passa uma experiência várias vezes, você vai constatando aquilo. Para muitas pessoas, eu falo assim, né, estão lá na sessão assim, não, isso é a realidade. Não, isso é a sua percepção da realidade. Você tem tantas constatações que é como você enxerga a realidade. Mas a realidade tem isso, mas tem muito mais. Mas você está completamente focado nisso, a gente vai falar nisso já já. Então é a única realidade que você vai continuar reproduzindo na sua vida. Então você começa a entender, aqui é um período super importante. Começou a entender, neocórtex se formando, conexões, aí fisiologicamente o cérebro está lá se conectando. Mas olha a influência disso. Eu coloquei aqui um outro, não precisa acreditar, talvez seja demais para você, vidas passadas, que também influencia o seu karma. Não acredita? Tampa os ouvidos, faz de conta que eu não estou falando nada. Tá tudo bem com isso. Você ficando só com isso aqui já está ótimo, mas também ressoa em tudo isso. Aí você fala, vou fazer uma regressão, vou curar minha vida. Vou fazer uma hipnose, vou curar minha vida. Vou fazer um workshop e vou sair curado. Opa, parece que a jornada é um pouquinho maior. Foi um tapa na cara, porque tipo, toda a história que eu tinha na minha cabeça foi totalmente desmontada. Eu descobri várias coisas, vários sentimentos que eu tinha e que eu não fazia ideia que eles estavam aqui, entendeu? E foi assim, tipo, até no último minuto. Então eu fiquei muito surpresa. A gente vai seguindo na vida com uma ideia na cabeça. A gente acaba sendo uma história que a gente conta pra gente e pros outros. Às vezes até aquela sensação de você não querer fazer é porque você não quer mexer na sua história. Você se acostumou a ser aquela pessoa, mesmo que não tava legal. E daí, de repente, assim, desde o começo, desde sábado de manhã, eu fui vendo, eu falei, opa, peraí, entendeu? Então, assim, aquela menininha que eu achava, sabe, tipo, que era, ai, coitadinha, de repente não era tão coitadinha, sabe? Então, assim, os meus pais, que eu colocava uma culpa, uma expectativa muito grande neles, talvez eles não tivessem culpa, eles realmente não estavam preparados, sabe? Então, assim, você começa a entender que não tem tanta culpa, sabe? Tipo, é mais fácil pra você começar a entender a situação dos outros. E daí eu acho que vai te liberando de alguns pesos, sabe? Assim, até você mesmo consegue ficar... Você consegue entender que você também tem direito de errar, sabe? Que era uma coisa que pra mim era difícil. E eu não vou nem falar que eu vou, tipo... virar a página de uma história. Eu acho que... E eu tive essa sensação exatamente hoje, assim, eu quero comprar um caderno novo, sabe? Então, assim, eu acho que, na verdade, começou a fazer um novo pano de fundo. E pela primeira vez eu tô me sentindo mais madura. Eu sempre me referia a mim como, menina, assim, eu não sou mais menina, entendeu? E eu acho que eu consegui, eu acho que eu
quando eu consegui, tipo, perdoar os meus pais, não, nem é perdão a ideia, sabe? É compreender. Então eu consegui soltar um pouco a minha menina e poder crescer, entendeu? Foi legal, foi como resgatar mesmo, sabe? Olhar pra minha história e ver que tinha muito mais coisa legal do que eu imaginava. Muito mais. Isso foi meu primeiro tapa na cara. Vai, se permita, vai descobrir, entendeu? Tipo, porque a gente acha que tem controle sobre as coisas e é exatamente a hora que você solta o controle que as coisas começam a vir, entendeu? Então, assim, se fosse pra falar pra alguém, eu ia falar, vai. Ah, mas como é que é? Vai, entendeu? Porque não adianta a gente que também passar, às vezes, as experiências, porque cada um aqui dentro teve uma experiência diferente, cada um tem um histórico, né? Então, assim, mas vale muito a pena, entendeu? Vai que, tipo, você vai descobrir coisas que pode ser muito melhor do que você imaginava.